E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E dessa vez vamos falar sobre um tema... Foi apertado, nunca, assim, tinha um dinheiro sobrando, sempre apertado. Para mim, eu desenvolvi um complexo de inferioridade muito grande por causa disso, porque o problema é o seguinte, a gente tinha uma vida de classe média baixa, mas porque meu pai era comandante dos fuzileiros, a gente convivia, por causa do título dele, com gente de classe alta. Então, todo mundo tinha carrão, a gente tinha um chevetinho. Todo mundo andava de Nike, a gente andava de Quixute. Então, o grau comparativo foi muito destruidor para nossas emoções. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu cheio de complexos, cheio de rejeições e tal, por causa da comparação. Porque, recentemente, eu estive na África, no interior da Angola, fazendo um trabalho, e todo mundo rindo, todo mundo feliz. Por quê? Porque uma senhora tem uma panela, do outro lado também só tem uma panela, e na outra casa só tem uma panela. Não tem ninguém com jogo de panela e só você tem um. Então, quando não tem comparação, a felicidade é possível. Alguns pontos. Meu pai também já foi para Angola, só que ele foi lá atrás, ele foi fazer missão de paz em Angola no meio da década de 90, e naquela época, Angola tinha 2 minas terrestres, 2 armadilhas explosivas para cada pessoa. Então, se você visse uma pessoa sem uma perna, porque pisou numa mina terrestre, Normal. ainda tinha uma chance estatística de pisar em outra. Então, era terrível a situação do país. Mas sobre esse ponto de Angola, é só para pontuar que hoje está muito melhor, com certeza, né? Teve missão de paz da ONU lá. Não, mas era pobre, tá? Era pobre, só que as pessoas estavam felizes. Porque não tinha todo mundo tanta tava diferença. igual. Né? Você é pobre, você é pobre, pobre é relativo. Porque na cabeça deles, eu não tô vendo ninguém de carrão, não tô vendo ninguém com uma casa melhor que a minha, e tô comendo, eu sou rico. Não tem Tá tudo comparação. bem. Não tem comparação, ele não sabe o que é rico e o que é pobre. Como é que mas o Paulo isso Cuenca fala? Comparação é a métrica da infelicidade. Né? Caio também já veio aqui e falou a mesma coisa. Mas tem um ponto sobre isso que eu já vi, que é a questão que em Harvard hoje, eles levam em conta a questão da comparação. E tem uma política lá que eles chamam de o último quarto feliz. Porque eles viram o seguinte, que o cara que entrava nessas universidades da Ivy League americana, Harvard e Yale, era um cara muito acima da média. Só que ele convivia com pessoas muito acima da média também. E o que acontecia é que o cara que se formava lá atrás na turma em Harvard, ele publicava menos artigos depois de formado, ele tinha uma menor remuneração, comparado ao cara que era o primeiro de uma universidade mais ou menos. Porque o cara que era o primeiro da mais ou menos se comparava com os outros e ficava super confiante. Isso aí. O cara que era o último de Harvard se comparava com os outros de Harvard e ficava muito pouco confiante, porque durante anos ele era sempre o pior da sala. Então, por conta disso, ele não ia bem na carreira. Sendo que, se ele fosse entrar em uma outra universidade, ele poderia ser o primeiro da outra. Justamente por isso, essa comparação que existe entre as pessoas. Aí lá hoje, o que eles fazem? Eles separam o último quarto de vagas pro cara que é atleta. Porque esse cara, ele sabe que se não for tão bem na parte acadêmica, Espera ele tem muito muita dele. confiança na parte de desempenho esportivo. Então, ele não é afetado Eu por já não isso. esperava entrar lá, né? Então ele já tá felizão. Não, até espera, mas ele não vai se comparar naquilo. Ele sabe, bom, eu perco aqui, mas eu sou bom em outra área. Coisa. Exatamente, mas essa questão de comparação realmente é terrível, pô. Eu fico pensando, tô muito bem dentro do meu nicho, né? Mas se eu fosse ficar me comparando com o Thiago, mas o Thiago tem 5 milhões de seguidores, eu, pobre menino rico, tenho 1 milhão. Pelo amor de Deus, né?